Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Refletir, pessoal, hoje sobre o trabalho escravo, tá? Na aula passada, nós abordamos o trabalho, Já falamos sobre a exploração do trabalho infantil e a mulher também sendo explorada. E hoje nós vamos falar do trabalho escravo. Quer dizer que a escravatura permanece nos nossos dias de hoje, mas nós vamos entender que de forma ela permanece viva nos dias de hoje, tá certo? E o que seria esse trabalho escravo e essa escravidão? A escravidão, pessoal, é uma forma de trabalho compulsório, isto é, a qual o trabalhador está obrigado, mesmo contra a sua vontade. O que caracteriza a escravidão no conjunto das formas de trabalho compulsório é o fato de que o trabalhador é uma propriedade de seu patrão. Lembra dos negros que eram trazidos lá da África no período da escravidão, Eles trabalhavam de forma forçada e o seu patrão tinha eles como uma propriedade. Então, isso se torna escravidão, tá? Aí, o trabalho escravo, que nós vamos falar agora, lá colonial, com o trabalho escravo agora do século XXI, tá? No período colonial, havia o tráfico e a comercialização de índios e de negros, que se referia justamente a correntes, e a cor da pele, tá? Eles viviam em senzala, onde esses negros, eles não tinham condições, digamos assim, de sobrevivência nessas senzalas. Então, vinham nos porões dos navios, trazido para cá da África, muitos até deles morriam pelo caminho, pelos maus tratos, e quando chegava nas fazendas dos seus senhores, porque lembrando, pessoal, que também eles eram vendidos nas praças, Eles eram comprados pelos seus senhores, tá certo? Já isso era uma forma, de tráfico e de comercialização, tanto de índio quanto de negro, tá? De escravidão. Já no século XXI, a forma seria a privação de liberdade, direitos humanos desrespeitados, condições subhumanas, jornadas excessivas de trabalho. Também não deixa de ser um trabalho escravo, tá? Não se tem a liberdade, os seus direitos humanos não são respeitados, as condições não são condições humanas de trabalho. Então, com isso, vai se tornar também um escravo. O trabalho escravo, pessoal, segundo alguns críticos e pesquisadores, as condições atuais são ainda piores do que as sofridas pelos negros até o século XIX, tá? Porque hoje eles são descartáveis. Usou, jogou fora. Diferentemente de antigamente, onde se existia apenas um dono. Atualmente, os trabalhadores trocam de dono constantemente. E antes não. Aquele senhor comprava escravo, o escravo era seu. Então, só a ele devia a obediência. Hoje em dia, eles estão utilizando, o trabalhador como um trabalhador descartável. Tá certo? Aí a escravidão ainda é, sim, uma realidade brasileira. A escravidão que foi abolida no Brasil em maio de 1988 pela Lei Áurea, tá certo? Ela foi realmente abolida e não era para se existir mais nenhum tipo de escravidão. No Brasil, só a partir de 1993 é que a imprensa nacional iniciou a divulgação da existência do trabalho escravo. Aonde nós pensávamos, talvez,
que com a Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel abolindo a escravidão no Brasil, não houvesse mais trabalho escravo. Mas nós vamos compreender que esse trabalho escravo que ainda existe hoje aqui no Brasil não é da mesma forma que antes, mas não deixa de ser um trabalho escravo. Primeiro porque a escravidão moderna, né, chama-se de gatos, tá? As cerca de 85% dos trabalhadores são originários dos estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e do Paraná. E 90% dos trabalhadores escravos se encontram na pecuária, na agricultura e desmatamento. Mas por que será, professora, que alguém em pleno século XXI se deixa ser escravizado? Nós vamos ver mais à frente os motivos, tá? Nós vamos abordar aqui o trabalho escravo, né, no século XXI. O que é considerado trabalho escravo atualmente, no dia de hoje? É todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob a ameaça de uma pena qualquer para o qual não se apresentou voluntariamente. Se você não é voluntário, se você está sendo obrigado e é lhe exigido sob ameaça, tá certo? A execução desse trabalho, então você está em um trabalho escravo. Isso sim é considerado trabalho escravo. Você não está ali voluntário, você não está ali por livre e espontânea vontade, mas alguém o obrigou, alguém o ameaçou, tá bom? Alguém está exigindo que você preste esse serviço, então se torna um trabalho escravo. Somente em 1998, a escravidão passou a ser considerada crime contra a humanidade, sob pena de o infrator ser submetido ao processo de julgamento do Tribunal Penal das Nações Unidas. Isso sim é considerado trabalho escravo atualmente. Em 2005, havia, segundo os dados, né, da Organização Internacional do Trabalho, que 12,3 milhões de escravos, 77% delas na Ásia. Entre 2004 e 2008, o Ministério do Trabalho resgatou 21.667 trabalhadores nessa situação. Pessoal, que vergonha, né? Onde nós pensávamos que já tivesse sido abolido por completo o trabalho escravo, nós observamos que ainda existe até hoje. Pessoas sendo aprisionadas, chantageadas, tá? E por medo não denunciam, tá certo? Aí a Convenção Internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem um artigo 4 aí que diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão é o tráfico de escravos, que serão proibidos em todas as suas formas. Mas será que essa escravidão, ela não é mantida até hoje? É o que a gente está falando desde o início da aula. Aí a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, ele diz que o trabalho forçado dispõe sobre a eliminação do trabalho obrigatório em todas as suas forças. As exceções seriam o serviço militar, o trabalho penitenciário supervisionado e o trabalho obrigatório em situação de emergência, que aí não seria um trabalho escravo. Mas sim é um trabalho forçado, pessoal, é um trabalho escravo. A abolição do trabalho forçado proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado obrigatório por meio de coesão, né, de uma educação política como castigo por expressão de opiniões políticas, disciplinar no trabalho, punição por participação em greves ou como modalidade de discriminação. Aí algumas estratégias do governo contra o trabalho escravo no Brasil. Será que você conhece alguma coisa que o governo esteja fazendo justamente para debater esse trabalho escravo, que é antiético, que não está correto dentro da lei? Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2003, pessoal, foi lançado o primeiro Plano Nacional de Erradicação para acabar com esse trabalho escravo, porque contendo 76 ações a serem cumpridas pelos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário,
O Ministério Público, que é uma entidade da associação civil e organismos internacionais, em 2008 foi lançado o segundo Plano Nacional, renovando o cumprimento do governo federal com a causa, ficando assim proibido o trabalho escravo. Aí tem uma PEC do trabalho escravo, né, que é um dos projetos mais importantes do combate à escravidão, não apenas pelo forte instrumento de repressão que pode criar, mas também pela função social da terra, já previsto na Constituição. O que atrai as pessoas ao trabalho escravo? Você pode estar se perguntando. Mas em pleno século XXI, as pessoas se deixam ser escravizadas? As pessoas são atraídas pelas propostas de emprego, pessoal. As pessoas não têm trabalho, as pessoas precisam sustentar a família. Aí ela é atraída pelaquela proposta, achando ela que é para o bem dela, para o bem dos filhos, para o bem da família. Quando ali ela chega, ela vai ser tratada como uma escrava, onde a escravidão ela já foi abolida. Ok? Acreditem que é um trabalho digno e justo. Muitos deles acreditam que aquele trabalho que eles vão exercer é um trabalho digno. Ninguém vai escravizar o outro e vai dizer, ó, tu vem trabalhar aqui que tu vai ser meu escravo. Não, tá? E também devido à ausência da educação, aí o que vai acontecer? Muitos deles vão se submeter a esse trabalho escravo sem nem saber que é um trabalho escravo. Falta de opção de trabalho, não tem opção para trabalhar, para sustentar a casa, tá certo? Aí eles recebem falsas promessas, dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, que vai ser muito bom para eles, mas no final, pessoal, eles estão sendo explorados, no final, estão sendo escravizados pela sua mão de obra. Aí, os que mantêm as pessoas no trabalho escravo, o que mantém as pessoas no trabalho escravo? Primeiro são ameaças por homens armados. Isso é muito comum nos interior, nas áreas rurais, né? Os capangas, os capatazes, eles se armam e ameaçam as pessoas, tá? O espancamento, porque há agressão física também. São mantidos trancados dentro do ambiente de trabalho para que eles não venham fugir. Então, há toda uma arbitrariedade em relação à liberdade, em relação a direitos, em relação à lei que é contra o trabalho escravo. Há também a repressão moral pela dívida que os trabalhadores contraem com o empregador. Muitos devem, aí vão pagar com seu trabalho aquilo que é devido ao patrão. São obrigados a pagar pelo transporte que se deixou ali, pela estadia, instrumento de trabalho, pela alimentação, que na maioria dos casos só são oferecidos pelo patrão e a preços exorbitantes. Vocês estão vendo aí o que é um trabalho escravo? Não tem direito a nada. É escravo, já está dizendo. Eles querem que alguns vivam como antes. Mas nós devemos, como pessoas que lê, que busca conhecimento, nunca baixar a cabeça para isso, para essa exploração. Onde aconteceu esse tipo de trabalho? Na maioria das vezes, esse tipo de mão de obra é empregada em atividades econômicas desenvolvidas na zona rural, na pecuária e na produção do carvão. Então, nessas atividades é comum a gente presenciar o trabalho escravo. Pessoal, se alguém sabe de algum tipo de trabalho escravo, precisa ser denunciado. Se omitam não, pessoal. Nós podemos salvar vidas, pessoas, crianças. Nos últimos anos, essa situação também tem sido verificada em centros urbanos, especialmente nas indústrias têxteis. Vocês acham que as indústrias, a construção civil, né, que hoje em dia já tem até o mercado do sexo, tá certo? Vocês acham que essas indústrias, esse trabalho, também não acaba se tornando um trabalho escravo, não? Escravizando a mão de obra, tá? Não cumprindo com os direitos do empregado. A índice de trabalho escravo no Brasil
Vamos ver aí. O Brasil está em nono quarto, né, entre os 162 países avaliados proporcionalmente em relação à população. Os países têm de 170 mil a 217 mil em situação análoga à escravidão. Então, gente, é muito, 217 mil pessoas em situação de escravidão, mas a escravidão já foi abolida, a lei já foi assinada. No ranking das Américas, o Brasil está em 13º. Isso é um absurdo, pessoal. Que absurdo é esse? Em pleno século XXI, você querer manter a pessoa aprisionada. Cada dia, em média, mais de 5 pessoas são libertadas no país. Dados do Ministério do Trabalho mostram que nos últimos 5 anos, Minas Gerais lidera a lista de estados com resgates, tá? Seguindo por Pará, Goiás, São Paulo e Tocantins. Resgatando as pessoas, muitas vezes, das lavouras, das plantações, dos canaviais, tá? Aí, qual seria a pena para esse tipo de pessoa? O Código Penal define uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa para quem reduz alguém à condição análoga a escravo. O que é isso? Para aqueles que vão fazer com que a pessoa sofra a condição de escravo, reduz a pessoa a essa condição, haverá uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Mantém-se a vigilância, né, ostensiva no local do trabalho ou se apodera de documentos e objetos pessoais do trabalhador. Olha aí. Aquele que está no comando se apoderando dos documentos e dos objetos pessoais do trabalhador. Isso pode? Não pode. Isso acontece justamente para segurar, para prender, para detê-lo naquele local de trabalho. Mas isso é crime. A pena prevista é reduzida de 1/6 a 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Idosos, gestantes, indígenas, portadores de deficiência física ou mental, em razão de maus tratos, condição de grave sofrimento físico ou moral. Tá vendo aí? As pessoas são submetidas, né? Digamos assim, de maus tratos fisicamente, de maus tratos psicologicamente. As pessoas sofrem ali ameaças e elas ficam acuadas, elas ficam com medo de buscar ajuda, ficam com medo de denunciar que estão sendo exploradas. Porque a escravidão oficial no Brasil, ela acabou com a assinatura da Lei Áurea, não foi assim? Aí, hoje, se existe ainda, como existia antigamente, exploração da cana-de-açúcar, trabalho escravo em cana-de-açúcar, isso era muito comum, pessoal, na época da escravidão, tá? Mas isso não quer dizer que hoje os negros também não sofram e que não existe ainda também branco nos dias de hoje também sofrendo esse trabalho escravo. Escravos de ganho, né? Que eram os urbanos. Trabalho escravo em mineração, também existia muito essa exploração. Escorriam, colocavam suas vidas em risco. A escravidão doméstica e a exploração. Vocês acham que ela não existe mais hoje nos nossos dias? A escravidão doméstica? Ainda existe sim, né? Digamos assim, funcionárias do lar, que são as domésticas, ainda encontrando esse momento de escravidão, esse preconceito, tá certo? Ainda encontrando-se uma barreira pela cor, por ser negra, em pleno século XXI, as pessoas querendo maltratar e escravizar pela cor da pele. Isso é muito feio, né, pessoal? Aí, como o brasileiro se torna escravo no Brasil? Vocês sabem dizer como é que os brasileiros se tornam escravos no Brasil? Então, vamos lá. Primeira coisa, geralmente o trabalhador mora em regiões secas do Nordeste e ao ouvir rumores de que existe serviço farto em fazenda, mesmo em terra distante, ele segue para esses locais. Eles vão migrar, saindo do Nordeste para outra região, porque ele ouviu,
né, que lá havia serviço. Segundo, muitos trabalhadores vão espontaneamente, outros são aliciados por gatos, que são os contratadores de mão de obra que fazem a ponte entre o empregado e o peão. Esses muitas vezes vão buscá-lo de ônibus ou caminhão, que é o velho pau de arara. Como se fosse dono, pessoal. Que coisa triste. A pessoa é livre, tem liberdade de ir e de vir, liberdade de lei, é garantida a liberdade de ser livre. Aí vai aprisionar uma pessoa. Que coisa triste. O destino principal é a região de expansão agrícola, onde a floresta amazônica tomba diariamente para dar lugar a pastos e plantações. Pará e Mato Grosso são campeões em denúncias e resgate de trabalhadores pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quarto, quando vai por conta própria e não tem um acordo prévio de trabalho, a pessoa pode discutir, né? A pessoa pode, dentro disso aí, que quando ele vai, né, por conta própria, ele é livre. Ele escolheu. Mas quando a pessoa, ele vai conhecer, mesmo indo de livre e espontânea vontade, conhecer lá o local de trabalho, que ele vai se hospedar, tá certo? São chamados de hotéis dos peões, pioneiros, né? Onde esses gatos guardam ele, eles vão perceber que ali eles estão sendo aprisionados, tá? A quinta coisa é que a partir daí os trabalhadores tornam-se credores desses gatos e devem trabalhar para bater o saldo da dívida. Olha aí, pessoal, que ridículo. A pessoa é levada, lá se faz promessa de trabalho digno, a pessoa vai, e lá a pessoa agora vai ser refém, tá certo? Vão trabalhar e vão se tornar credores. É como se eles tivessem que trabalhar para pagar uma dívida. Muitos deles seguem, né, contrariados. Outros vão felizes, pois acreditam que com o emprego conseguirão honrar seus compromissos e enviar dinheiro para casa. Mas outros percebem que ali se torna um trabalho escravo. Já na chegada às fazendas, o peão vê que a realidade é bem diferente. A dívida que tem por conta do transporte vai aumentar progressivamente, uma vez que o material de trabalho pessoal, como botas, é comprado na cantina do próprio dono, né, da fazenda ou de alguém, tá? As refeições, os remédios. Pessoal, aí vão virando uma escravidão, porque tudo vai ser cobrado, ele vai ter que pagar e ele não tem esse dinheiro. Então, ele vai pagar com o quê? Com trabalho, com a mão de obra. Obrigatório, forçado. No dia do pagamento, a dívida do trabalhador é maior do que o total que ele teria a receber. Quem trabalhou meses sem ganhar nada acaba devedor, tá certo, do dono da fazenda. Eles os obrigam a continuar usando, suando para poder quitar a dívida. Se for necessário, até força física e armas são usadas para manter no serviço. Observe esse mapa aí, pessoal. Por estados. A questão do trabalho escravo, isso é gritante no Brasil. Nós não podemos nos calar, tá certo? Trabalho escravo, pessoal, é crime. Vamos limpar essa mancha da nossa sociedade. Não vamos aceitar, não vamos admitir. Não vamos nos calar. Isso é muito comum acontecer no Brasil, nas lavouras, nos interior, onde a pessoa é submetida a esse trabalho, a essa humilhação. Mas está lá na Constituição o direito garantido ao trabalho, um emprego digno, uma moradia digna, e muitos estão sofrendo abandono das autoridades, que poderia sim ajudar a essas pessoas, né? Aí em busca desses cativeiros, dessas fazendas, porque muitos dos donos dessas fazendas mantêm trabalhadores como escravo, pessoal, não dão condição necessária de sobrevivência. A pessoa vai porque está precisando, pela necessidade.
em busca de melhores condições e quando chega lá se depara com outra realidade. Aí lá ela vive presa, lá muitas vezes é jogado, como já assistimos em manchete de jornais, são jogados em ambientes sujos, férdidos, uma alimentação de má qualidade, são tratados como um bicho. E no final, para ganhar o seu dinheiro, não recebem. É como se tudo aquilo ali que ele estivesse passando, se alimentando, gastando, eles dizem que ali todo o dinheiro, o trabalho foi pago com eles mesmos, com os alimentos. Isso é um absurdo, pessoal. Nós não podemos nos calar. A escravidão já foi abolida. Tá certo? Vamos limpar essa mancha da nossa sociedade. Não vamos admitir o trabalho escravo. Não vamos nos submeter a esse tipo de trabalho, de servidão, de escravidão. Em pleno século XXI, as pessoas sendo enganadas, exploradas, seus direitos não estão sendo garantidos. As pessoas estão passando fome, falta de trabalho, de emprego, para garantir sustentabilidade da sua família. Aí a pessoa se depara com uma situação dessa, né? Não é assim? A pessoa vai em busca de um trabalho achando que ali vai prover o sustento da família, quando chega lá, vira refém, é escravizado pelo dono das fazendas. Tem que se ter, sim, políticas públicas, tem que se tomar, sim, providência, tem que haver denúncia desses fazendeiros que exploram a mão de obra do trabalhador, que mantém homens, mulheres e muitas vezes crianças refém, mantendo por debaixo de ameaças. Então, que nós não venhamos, pessoal, aceitar trabalho escravo na nossa sociedade, porque o trabalho escravo ele já foi abolido. Que nós não venhamos aceitar essa prática no nosso país. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.